uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez. O que tem acontecido com gente? Mais uma vez. De novo, está indo para a mesma linha que não funcionou. A mesma linha. Aí pode abrir, eu já mostrei um monte aqui. É para dinheiro, é para negócio, é para família. A mesma linha. Tem gente que não aprende. Eu fico impressionada com isso. Porque, meus queridos, assim, inteligência, você aprender com os seus erros. Sábio, é muito sábio você aprender com os erros dos outros. Agora, é muita tolice você nunca aprender. Você já viu que essa mentalidade fez com você. Esse padrão mental fez com você. Você vai mantê-lo? E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Quando você tem um inimigo, quando você tem uma situação que tem poder sobre você, isso não veio do nada. Começa com você fazendo o que o Senhor reprova. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os... Bom, já era terrível. Agora, Moabe unido com a Amonita e com a Amalequita. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras, que é Jericó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha o que uma desobediência traz para a sua vida. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamita, do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse, presta atenção no texto, ó, perto de Gilgal. Já vou terminar de ler e vou. Ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, quer dizer, só fez com a cabeça, né? E todos os seus auxiliares, ele deu sinal, saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades, seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o Senhor caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente e disse, sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nem um só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra... Por quanto? Aí, olha só, a terra teve paz por 80 anos, porque
um homem chamado Eude, canhoto. Quando a Bíblia fala canhoto, os canhotos não eram destros, obviamente, então eles não eram considerados bons para a guerra. Aí Deus pega alguém que é o contrário do que todo mundo vê como bom, porque ele está aberto para resolver um problema, e atrai esse canhoto, atraiu 80 anos de paz para a nação de Israel. Em Juízes, na Almeida 3:23, fala assim: cravou no ventre de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então, o que nós encontramos aqui? A expressão, várias vezes, pelo menos umas 6 vezes, só no livro de Juízes, e fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, fizeram o que é mal. E o que era mal para Deus? Você vai ver sempre o que o Senhor reprova: idolatria. Mas tão logo voltavam a ter paz, olha o que Neemias falou: de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Quantas pessoas que tão logo voltam a ter paz, de novo elas fazem o que o Senhor reprova? Elas vão lá e fazem exatamente aquilo que colocaram elas em problemas lá atrás. Aí, o que acontece? O ciclo é esse: rebelião, agora a opressão, aí o arrependimento, aí a libertação. Esse é o ciclo. E algumas pessoas têm vivido desse jeito, igual aqui em Israel. Rebelião, traz opressão, aí arrepende, é liberto, aí volta a fazer de novo. Porque a mente não renovou. Tudo que ocupar o coração, o seu coração, se tornará um ídolo. Ídolo é aquilo que o governa. Ou quem? Ou o que se rende, aquilo que você se rende e ofende a Deus. O maior ídolo continua sendo o dinheiro na vida de muita gente. Ele mente, ele engana, ele trai, ele abandona Deus por causa disso. Por causa dele, que poderia ser uma bênção, muita gente tem ferido a Deus. Pessoas têm cometido loucuras. Em seguida vem o quê? Imoralidade. Mas como o próprio Senhor Jesus falou, aqui ó, ninguém pode, Mamon é um senhor para muitos. Ninguém pode servir a 2 senhores, você vai ter que escolher. Pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, ele não está dizendo que não dá. Ele está dizendo não podem, não podem, não podem. Ele está dizendo que isso não é possível, não vai acontecer. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você vai ter que escolher um Deus. Alguns já tiraram de Deus, viram que o resultado não foi bom, continuam fazendo. Alguns abandonaram o Senhor por causa de Mamon. Vários juízes foram levantados, você vai ver, e todos improváveis. E eles foram dominados pelo Espírito do Senhor. E fizeram coisas inacreditáveis. Vamos falar então, Otoniel, que era o quê? Normalmente era o filho mais velho. Otoniel era o filho caçula, o irmão de Caleb. Foi o primeiro juiz, fez coisas incríveis. Eude, olha isso aqui. Sangar só teve uma guilhada de bois. Não tinha mais nada. E derrotou os filisteus. Débora era mulher numa sociedade onde nem era contada. Gideão, o menor da casa do pai e da família mais pobre de Manassés. Jefité era o filho de uma prostituta e rejeitado pelos irmãos. Sansão era o nazireu. Aqui vemos
que basta uma pessoa estar aberta e disponível para Deus. Você observa que ele vai poder usá-la para fazer coisas muito grandes. Observe que o Senhor deu poder ao inimigo por causa daquilo que Jael estava fazendo. E isso eu li esse texto, você pode ler outros que vai falar, o Senhor permitiu que o inimigo tivesse poder sobre Jael por conta da desobediência. E o inimigo é assim. Moabe se aliou a Amonita e a Amalequita. Eglon derrotou Israel e conquistou o quê? Jericó. Era para Israel ter sido derrotada? Não. Derrotado? A nação derrotada? Não. Mas foi a atitude reprovável que atraiu isso aqui. Agora lembra que Gilgal era o lugar da aliança, o lugar da circuncisão, o lugar do corte na carne, o lugar onde o anjo do Senhor apareceu. Estava cheio de ídolos. Eu li para você. Lembra do lugar da aliança, agora cheio de ídolos. Meu Deus. Essa tem sido a vida de algumas pessoas. Um dia, aquilo que foi a representação, o lugar de glória, agora é um lugar de idolatria. Gilgal, o lugar da circuncisão, o lugar da aliança, o lugar que o anjo apareceu. Agora, um lugar de ídolos, cheio de ídolos. Gilgal representa um coração quebrantado e humilde, que corta a carne, é onde Deus habita. E agora havia virado um lugar de ídolos. Tem corações que se transformaram num lugar de ídolos. Eude fez essa adaga e colocou na coxa direita, que representa o lado da justiça. Espada representa o quê? A palavra. Ele cravou a espada do rei de forma que entrou até o cabo. E na versão Almeida dá o detalhe que saiu o excremento. Sabe o que isso significa? Que a única forma de derrotar e eliminar o inimigo é com a espada, com a palavra de Deus. É a palavra, é pela palavra, somente pela palavra, que aquilo que é impuro, o excremento, sai de nós. Eude passou pelos ídolos e nada puderam fazer contra ele. Mas estava podendo fazer contra muita gente. Aquela força estava tendo poder, mas na vida dele não teve. Por quê? Porque não tinham poder sobre ele, mas sobre os que adoravam. Trouxe escravidão. Sobre o Eude não tinha, porque Eude não tinha um coração cheio de ídolos, mas na vida daqueles que adoravam, havia escravidão. O que ele fez? Ele tocou a trombeta anunciando a derrota dos inimigos. Eles lutaram contra os homens de Moabe e Amonitas e Amalequitas, e a Bíblia fala que eram muitos e homens fortes, vigorosos, na Almeida fala corpulentos, e eles venceram, ou seja, os inimigos eram maiores, mais fortes, eram 3 inimigos poderosos e terríveis, Moabe, Moabita, Amonitas e Amalequitas. E ele venceu. E trouxe 80 anos de paz para Israel. A palavra inicial mostra o que o Senhor tem para o seu povo. A do jubileu. Mas tem gente voltando a fazer o que o Senhor reprova. E o Senhor está dizendo, isso lhe custará caro.
Há pessoas que ainda estão sendo subjugadas e chegou a hora da sua libertação. Algumas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Outras ainda estão sendo subjugadas, mas o Senhor está dizendo, chegou a hora da sua libertação e ela ocorrerá através da palavra. Creia, pegue a espada, que é a palavra, e derrote o inimigo. Elimine-o para sempre. Quando o Eude se levantou, que é o que todos nós temos que fazer, usou a espada afiada de 2 gumes e derrotou um problema que já durava 18 anos. Quando ele se levantou e pegou a espada, ele derrotou um problema que durava 18 anos. Quando Eude se levantou o canhoto e pegou uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. Quer dizer, corta para mim, corta para você. Ele derrotou um inimigo que durava 18 anos. Isso é profético. Você pode ter um problema que está durando aí por anos. Ele venceu a idolatria. E a libertação chegou para toda a nação. Quando você vence a idolatria, a libertação chega. Os inimigos eram fortes, muito fortes e numerosos. Mas o Senhor, está escrito, eu li para você, entregou a vitória. E é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo dos Eudes que ele vai levantar para trazer libertação, para fazer coisas grandes. Ele está falando que a escravidão é resultado de idolatria, de voltar a fazer o que o Senhor reprova. Ele está dizendo que só a palavra dele vai tirar o que é impuro e vai derrotar o inimigo para sempre. Ele está dizendo que não precisa temer inimigos grandes, fortes, porque se você depender dele e apenas se levantar, ele traz libertação para problemas antigos e de anos, e traz paz que vai durar muito mais do que o tempo do problema. Aliás, pode durar para sempre se você não voltar a fazer o que o Senhor reprova. Amém?